Paz do Senhor, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podtab. Tô aqui com a Márcia. Olá, pessoal, paz do Senhor. Estamos aqui novamente para trazer a luz da palavra, né? Sobre um tema muito... É um tema muito polêmico que a gente está vivendo hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho da geração Z para que a gente venha aí entender um pouco sobre tudo isso e para nos ajudar aqui, para trazer muita história e muito conteúdo. Mais uma vez, o nosso apóstolo Carlos aqui nos dando privilégio. Oi, gente, um bom dia para vocês aí, que privilégio. Mais uma vez estamos aqui no Tabernáculo de Deus, né? Nesse segundo episódio aqui, que maravilha. E hoje vamos falar um pouquinho geração Z. Mas geração Z tá mais que o Du, né, Du? O que é a geração Z, afinal de contas, que tanto se fala, que os jovens sabem, a gente que é mais velho fica aí flutuando. A geração Z, ela é um pouco mais conhecida por esse avanço da tecnologia, né? Até em casa, a minha mãe brinca, calma, Du, seu dedo é muito rápido, você faz as coisas aí muito rápido e eu não aprendo. Mas esse avanço que hoje em dia as crianças já nascem com o celular na mão, celular na tela, já perdeu muito aquele tempo de brincar na Brincar rua, na rua. sair, ficar com medo de não voltar pra casa pra beber água, pra a mãe não ficar segurando Sim. pra não sair. E infelizmente é isso que a gente tem enfrentado nessa geração, né? Esse avanço da tecnologia tá perdendo muito contato com a pessoa. Tanto que se você for ver hoje na estação de trem, é tudo o povo assim, ó. E ninguém Quase estão conversando. se perdendo a fala, porque ninguém mais fala, eles só falam através das, né? Mas é interessante que você falou uma realidade. É lógico que é bíblico também. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Sim. Então, isso também é a promessa de Deus, é a palavra, é a Bíblia se cumprindo. Mesmo com é a Bíblia se cumprindo. Em tudo a Bíblia é o nosso manual, né? E está se cumprindo. A grande realidade é o seguinte: nós temos que limitar tudo, né? Tudo tem um limite. Né? E a geração Z, eu vejo assim uma geração rápida, esperta na tecnologia. Mas eu me pergunto até onde a tecnologia realmente ajuda. Até onde ela é boa e até onde ela não ajuda. Até onde nós podemos, como que se fala, conviver com essa tecnologia e saber separar o bom do mal. A gente está com uma geração que agora, pelo que eu vi, já não é nem mais Z, é alfa, né? É uma geração já que realmente tudo é tecnológico. E aí a gente queria trazer assim um pouco de uma conversa onde tudo isso encaixa na igreja. Na igreja, né? Junto com a Bíblia, com o Evangelho, um direcionamento, porque que nem hoje eu lido com jovens. E aí lidar com o jovem é muito tecnológico. Sim, e a gente que vem de uma geração mais antiga, que era assim, né? O preto no branco, a Bíblia e tal. Hoje a Bíblia é no celular. Então, assim, tem muitas diferenças, né? Dentro dessa geração. Aí, assim, a gente, graças a Deus, é uma igreja onde tem muitos jovens, né? Graças a Deus. A gente vem aí crianças, jovens, adolescentes que participam do nosso ministério. Sim. E aí, às vezes, a gente fica... se sentindo um pouco para trás. Querendo se conectar de uma forma onde eles entendam tudo isso, né? Dentro do Evangelho. A gente tem que acompanhar, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que o Evangelho tenha mais facilidade para esses jovens alcançarem. Sim. É que nem você falou, na nossa época era a Bíblia, era a leitura. Hoje, eles estão vendo a Bíblia online, né? Ali escutando e tal. Agora, a minha preocupação é a seguinte, é questão de realmente da sabedoria. Porque eu penso assim, o jovem que vai para a igreja e não leva a Bíblia escrita, ele leva a Bíblia no celular. Eu não duvido, de repente o pastor está pregando Lucas, capítulo tal, ele está ali. Mas quando ele está ali, de repente o celular dá um toque, uma mensagem. A curiosidade dele vai fazer ele sair da mensagem que está sendo, ou ele vai porque vem continuar. Aquelas notificações. As notificações. A minha preocupação, eu tenho, não sei até quando, eu quero que vocês entendam. Eu entendo que dentro da igreja eu prefiro que os continuem trazendo, não sou contra tal, mas que evitem. Porque, queira ou não queira, a curiosidade acaba te tirando. E às vezes aquele ponto-chave em que você vai fechar a mensagem, vai trazer aquele conteúdo para a igreja, naquele momento o teu celular chama a atenção de uma mensagem e você perde o desfecho daquilo, do alimento, tá entendendo? Então, é lógico, eu também não vou privar isso. A gente não pode
Por exemplo, eu tenho uma visão, talvez seja errônea, tá? Aqui na Igreja 7. Por exemplo, eu falo para os irmãos da mídia não colocar a mensagem pregada no telão. Por quê? Porque o que acontece? Hoje, o homem já não lê a Bíblia em casa. Se ele já não trazer, daqui a pouco ninguém vai trazer Bíblia na mão. É. E quando você não traz na mão, você não está vendo ela com os olhos, teu coração não deseja. Isso vai tirando o teu desejo de ler, o teu desejo. Então, a tecnologia tem 2 pontos. Um ponto muito bom, mas um ponto que tem que ser cuidadoso. Sim, é verdade. Essa geração, além dela ser muito rápida, eu acho que para a gente conquistar um pouco ela também, Sim. eles têm que se identificar. Exatamente. Eles têm que trazer, como todas as pessoas, né? Ela tem que ter uma identidade. E essa identidade, como diz em João 3, né, 1 João 3, é ser filho de Deus, né? Filho de E entender que você é filho, né? Que você não está abandonado. Templo do Espírito Santo. Sim, porque eu acho que às vezes a tecnologia, tantos vídeos, e é tudo muito rápido, né? Então aí você fica naquela coisa assim de olhar, e às vezes é muito fora da sua realidade. E além do que ela massageia muito o teu ego. Porque você veja bem, você tem tantas, na tecnologia, você tem tanta tecnologia que você muda a tua aparência, né? Você olha para a pessoa faz aquele banho de foto na coisa, que quando você olha para a pessoa, fala, mas peraí, não é você. Na foto tem alguma coisa errada aqui. Só que a questão, isso é aparência, mas isso mexe também com o teu interior. Mexe. Você está entendendo? Hoje as pessoas querem se comparar ao jogador, a um artista. Às vezes, eu vejo até problemas no passado de pessoas que tinham problema com peso, né? Que se igualava àquela atriz que tinha X de peso, então não se policia, fica doente, né? Acaba criando uma situação porque estão vivendo uma imagem e não vivendo a criatura. Então aí foge, né? E hoje o maior problema da minha geração, diz assim, é que, assim, a pessoa, ela vê, vamos supor, a Márcia comprou um carro novo. Sim. Só que eu e a Márcia, a gente tem a mesma idade. Aí fica lá, pô, a Márcia tem a mesma idade que eu, já tem um carro, uma casa, e eu não tenho. Fica se comparando com a vida dos outros. É o que eu falei, esse é o grande problema, comparação. Você deixa de ser você, templo do Espírito Santo, para viver a vida dos outros. E além do mais, você veja bem, é o que você falou, além dessa situação, hoje nós estamos no metrô, eu já tive situação de eu estar jantando com um casal e de repente não havia vocábulo, palavra, porque cada um só falava. Você fala que coisa ridícula, uma coisa assim. Então a tecnologia, ela facilitou os que estão longe e distanciou os que estão perto. Porque às vezes você está com a tua esposa almoçando, ela está falando com alguém do outro lado do mundo, mas não está falando com você que está frente a frente. Então, essa questão, esse limiar é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado, porque isso está nos afastando da comunhão. E não se esqueça, o corpo de Cristo é comunhão. Verdade. Então, eu vejo muito isso, né? Como eu disse, no meio dos jovens, porque é interessante a gente, de domingo, senta, né? O grupo de jovens tem... como é que se fala? A oportunidade de louvar e tudo mais. E é muito interessante porque sentam-se do lado e às vezes não se conhecem. Então, assim, essa parte de comunhão que a igreja traz como na parte social, na parte de comunidade, isso ajuda muito, porque eu acho que essa geração, ela tem que ser um pouco mais tratada olho no olho. Olho no olho. Chamar atenção, ter coisas onde que são palpáveis, vamos colocar assim. Para que então, eles gostam muito da verdade, tudo é verdade para eles. Então, é uma geração que o evangelho, ele coincide muito com ela, querendo ou não, porque o evangelho é a verdade. É a verdade. Sim, é a verdade. Então, quando você fala a verdade, você atrai esses jovens de uma forma onde você se comunique. Mas algo que a gente tem que aprender, né, como líderes, como os pais, como, né, esse contato tem que vir em exemplo, porque é uma geração de tecnologia, mas que invadiu também nós, porque a gente acabou, nós que somos mais velhos, a gente precisa do celular, a gente trabalha com o celular, a nossa comunicação hoje é celular. E às vezes acontece isso, que nem o senhor falou, estou sentado ali conversando e não tem conversa, porque está mais no celular do que conversando. Não, é uma ferramenta, o celular, toda essa tecnologia é uma ferramenta maravilhosa. A questão é nós sabemos usar, né?
Eu vejo assim, até um problema dentro da igreja para dirigentes e pastores. Hoje, o pastor, com todo respeito, ele não quer perder tempo orando. Senhor, domingo, qual a mensagem que eu vou ter para a igreja? Qual a palavra que o senhor tem? Ele não quer perder tempo orando, jejuando. Ele vai lá no celular, ele vai lá no Google, ele pesquisa qual a palavra. Já vem a palavra pronta. Então ele pega profissionalmente. Às vezes aquela palavra, pela misericórdia de Deus, pode até, pela graça de Deus, atingir alguns corações. Porque a palavra é viva, Mas é uma, né? Então é, ela porque tem o é por efeito dela. efeito. Mas nem sempre é o mesmo efeito de você orar, jejuar, porque aí o Espírito de Deus que vai te dar. E não é aquela coisa já pronta, não é comida pronta, né? É aquilo que você vai comer junto com a membresia. Então é um perigo muito grande, irmãos. Hoje nós estamos vivendo assim essa era da... tudo, a pessoa é convidada a ter um texto, aí já entra ali no Google, já pega o texto, é difícil. Essa palavra que, infelizmente, ela não foi criada no coração de Deus, né? Ela foi gerada por um conhecimento. E isso é uma grande dificuldade. A igreja, com o passar do tempo, vai perdendo um pouco a sua identidade. Sua identidade. O senhor, assim, a gente se ouve muito falar sobre profecias do fim do tempo. E na Bíblia tá, né, que haverá um grande avivamento, tal. O senhor acha que essa geração que vive, né, esse... Ai, não sei colocar... Essa situação agora. Essa situação que vem... Que assim, a gente, olhando para o Evangelho hoje, ele teve um crescimento. Sim, muito. Né? E esse crescimento a gente vê que é de jovens, né? Sim, sim. Em muitas situações aí o jovem está aflorado, despertado. né? Está despertado. O senhor acha que é um cumprimento ali da profecia dentro da palavra? Eu acredito sim. Eu, dentro do meu coração, lógico, o Senhor Jesus falou que aquele dia será como ladrão à noite, não vai avisar o dia nem a hora, né? Por isso nós temos que estar preparados. Mas todos os sinais que Jesus falou nos evangelhos, também o Apocalipse e Daniel e outros livros, todos os sinais estão se cumprindo. Rumores de guerra, violência, mortandade, pestilência, todos esses sinais do Apocalipse estão se cumprindo. Agora, olhando para o nosso meio hoje, o que a gente crê? Eu acredito que o anticristo, ou como a Bíblia diz, ele vai ser um governante, um grande político, um grande homem que vai dominar as nações. Um homem muito inteligente, tão inteligente como Daniel e outras coisas mais. Se esse político hoje, uma geração de político vai estar maduro, tem que ter uns 50 anos, por exemplo, político atual. Imaginamos que não vai levar mais 50 anos, não estou aqui profetizando. Sim, entendi. Eu acredito que esse anticristo, esse homem já nasceu, está sendo preparado, né? Então, dentro do meu coração, ele não vai nascer para mais 50 anos. Eu acredito que nós já estamos vivendo a geração do final. Não vou dizer o tempo, né? Mas acredito, porque todos os sinais se cumpriram, Márcia. Né? Todos os sinais estão se cumprindo. Não tem mais nenhum sinal para se cumprir. Eu não posso dizer que daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, mas eu acredito que nós somos realmente a geração, ou a próxima geração, que está aí vivenciando a volta de Cristo. Né? Em nome de Jesus. Que ele venha, né? Que ele venha. Que ele venha, isso é muito bom. É uma geração onde a tecnologia, eu vejo assim, que nem... hoje os vídeos são muito curtos, até mesmo de palavra, que nem cortes do podcast. Exatamente. E tudo mais. E às vezes a pessoa não tem paciência de ver 30 segundos. Não, Ela vai lá com o dedinho e vai mudando, né? Então, chamar a atenção para o verdadeiro evangelho, que nem o senhor fala, para a Bíblia, para até vir para a igreja, né? Porque hoje em dia tem muitos que falam, eu sou crente, mas eu fico em casa. Mas você vê como que é a coisa? Você fala, a tecnologia é tudo rapidez, o dedo, a mão, tal. É tudo muito a mesma coisa dinâmico. das igrejas de hoje. A igreja é facilidade. Ninguém quer perder o tempo dobrando o joelho, jejuando, orando. Todo mundo quer tudo pronto. Então, esse é o nosso grande problema. Tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Porque sempre tem um preparo. Vejamos a comparação das 10 virgens. Elas estavam esperando, mas estavam esperando preparadas. 5 preparadas, 5 incautas. Mas não estavam de qualquer jeito. As que estavam de qualquer jeito é aquelas que deixaram para a última hora. É aquilo da tecnologia. Não, a última hora eu pego, eu pesquiso, eu faço tal. Então, esse é o grande problema da tecnologia. A tecnologia é bênção de Deus? Mas também pode ser uma ferramenta do inimigo. Temos que tomar cuidado. O que eu vejo, o que eu tenho visto é o processo. Aí existe o quê? Muita ansiedade, saúde mental que vai se esvairindo. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Então você não aceita mais o processo. E em Cristo existe um processo. Tudo tem. Porque assim, você não nasce andando e falando. Não. Existe um período para você caminhar, para você falar. Então, quer dizer, é um processo, né?
E aí, esse tempo de espera no Senhor está sendo muito esmagado, eu acho. Aí que está o grande efeito da tecnologia, né? É facilitar as coisas e as pessoas pensar que é dessa maneira no campo espiritual. E não é. No campo espiritual, que o Senhor disse, esperei com paciência no Senhor, Salmos 40, né? Então nós temos que tomar cuidado que isso induz as pessoas a levar essa vida do imediatismo. É para hoje, é para já, é que eu quero. É tudo preparado, Márcia. Você pegou um sermão, você colocou ali, bom, você não precisa estudar mais a Bíblia. Você não precisa buscar. Você vai fazer um prato de comida. Bom, tá ali. Tá lá. Então, você tem que responder. Antigamente, o estudante ia sair de casa, ir para a biblioteca, Ah, é pesquisar. verdade, sou dessa época. Pesquisar. A O Barça. pastor tinha que dobrar os joelhos, orar, jejuar, pedir. Hoje não. Ele pega um sermão, está pronto. Desculpa, então, por um lado, facilitou muito, mas por outro lado, até onde o Espírito Santo está nisso? Né? Porque quando você vai falar das coisas de Deus, você tem que buscar em quem? Em Deus. Meu Deus. E aí você pega num aparelho que já está tudo mastigado. Que tipo de palavra, que tipo de efeito isso pode produzir? Desculpa, hoje tem alguns médicos que até pagam um diagnóstico, ele pesquisa ali. Verdade. Então, daqui a pouco não vai precisar de faculdade. Então, eu vejo assim, há um lado bom, mas um lado que devemos tomar muito cuidado. Né? Muito cuidado. É o que você falou, a grande realidade que essa ferramenta está sendo usada pelo inimigo para separar as pessoas. Para esfriar, né? Esfria, É. não tem mais contato, você está entendendo? Não tem mais comunhão, você está entendendo? Na igreja não tem, todo mundo, né? Não tem comunhão, as pessoas não se falam mais, né? É uma coisa assim, desculpa, até o romantismo ficou sem graça, né? Desculpa, né? Não? Você manda aquele monte de beijinho, como que é aqueles que tem no... Emoji. Emoji, né? É. Um monte de emoji, um beijinho. É diferente de você levar um botão de rosa. É diferente de você falar um telefone mesmo, olha, tal. As pessoas pessoalmente não tem mais Sim. conversa, né? Afeição, conversa, é uma coisa... E além do mais, né? É que nem você falou, a tecnologia tem que ser acompanhada. A gente que vem de uma outra geração, né? Eu sinceridade, eu já um cometi... pouquinho mais difícil, né? Já cometi muita coisa. Só se você não vigiar a coisa... Além do mais, né? Vamos falar no outro lado. Problema de visão. A pessoa fica, crianças, jovens, Sim. que ficam 10, 12 horas na frente de um computador. Outra coisa, essas páginas que correm o risco de pedofilia e tantas outras coisas que se o pai não estiver atento, porque é uma tecla, o menino apertou o botão ali e acabou. Está na frente dele. Né? Você não sabe com quem está falando do outro lado, porque é tudo uma imagem. De repente o cara tem 70 anos e está falando que tem 18. E as pessoas se deixam levar nisso. Então, aí o espírito da mentira, ao espírito do engano, da facilidade. E tudo isso são ferramentas que o inimigo também usa para muitamente resgatar aqueles que estão indultos. É difícil, é complicado. A tecnologia ela é boa porque você... às vezes você não se dispõe a ir a uma igreja, um exemplo. Sim. Né? Vamos supor, você tá lá e fala, não vou, mas você abre aí o YouTube, você vê um podcast, uma palavra, então isso te atrai. Só que você não pode trocar. Não, de forma alguma. Não pode ter essa Uma troca. vez ou outra, né, Márcia? Você não pode ir no culto ou estar longe e tal. Mas se você tocar isso, você vai perder a comunhão. É você, a televisão, você, o computador, tomando uma ceia ali dentro. Cadê a comunhão dos irmãos? O pegar na mão, o orar um pelos outros. E é tão interessante, apóstolo, que me veio aqui na cabeça agora, desculpa cortá-lo. Mas assim, no começo, Deus, ele vinha conversar com Adão. Quer dizer, por quê? Ele sabia. Sim. Né? Ele não precisava falar, cadê você, Adão? Não, né? sim. Quando Adão tinha se escondido. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Mas por quê? Porque ele já queria deixar o exemplo da comunhão. Eu quero proximidade. Exatamente. Então a gente não pode trocar essa proximidade com Deus pela tecnologia. Porque eu acabo trocando a comunhão com o filho, com o esposo, com o amigo, pela tecnologia. E com isso, sabe o que acontece? Vai ficando frio. Você não quer mais. Daqui a pouco vão se beijar pelo computador, né? Um ponto mandou beijo, acabou. Acabou, poxa. Não, é sério. A gente tá vendo, mas tem tecnologia aqui. hoje, em alguns países, que já tem pessoas que casam com si próprio. Casa. Com si próprio, então casa com boneco. Com Imagina bem. inteligência artificial. Então, veja bem o que a tecnologia também está fazendo. Está roubando o que Deus deu. Exatamente. Essa é a realidade. A comunhão, que é o que Deus mais ama, está sendo camuflada por essa... Agora, se tudo isso está roubando a minha comunhão com o próximo,
que eu vejo, que eu toco. E quanto que... com Deus que você não vê? Deus. É. Não, você tem. Outro dia eu vi a pessoa perguntando, Deus, se o senhor responde, quer dizer, a pessoa está usando um aparelho. Eu falava com Deus em oração, eu falo com Deus em oração, em jejum. Daqui a pouco vai ter aparelhos dizendo ou parecendo ser Deus. Então o homem está voltando à idolatria. Né? Porque o orar é conversar, né? O orar é ter comunhão, é conversar. ter comunhão, É uma então, conversa, é uma conversa. a gente- É diálogo, né? Quantas É vezes, quando eu comecei a dirigir, eu tinha muito hábito de fazer assim, Senhor, senta aqui do meu lado, vão comigo, porque eu tô com medo. Não, tá De certíssimo. mulher, assim, não todas, né, gente? Não generalizando, mas assim, a gente às vezes é apreensivo em algumas situações. Exato. E eu lembro que eu colocava até o cinto de segurança. Falava, vou pôr o cinto de segurança no senhor. Aqui, eu tô vendo aqui no O senhor. senhor anda aqui comigo. É igual um exemplo que eu aprendi na escolinha bíblica, né? As tia falavam, ó, vocês vão orar pra Deus. Orar é igual você conversa com um amigo. Aí eu pergunto, se a pessoa que não conversa com um amigo, como que vai orar a Deus? Não vai- Mas aí tá vendo, Então, isso, é um as roubo, pessoas. né? O inimigo está roubando essa comunhão. Está esfriando a igreja, esfriando as famílias, esfriando os casais, distanciando o pai dos filhos. Não é que a gente é contra a tecnologia, pelo amor de Deus. Não. É a questão de saber usar. Tudo que é usado com excesso acaba se tornando pecado. Sim. Gula, comeu demais. Todas essas coisas. Então, só que a tecnologia hoje entrou de tal maneira que se os pais, a igreja, a sociedade não tiver cuidado, meu amigo, está complicado demais. A gente tá que nem aqui no podcast, trazendo, né, um Sim. debate, uma conversa, e isso é saudável. Quando você está no teu trabalho, você está numa situação onde esse momento não dá tempo para fazer outra coisa, mas você tem que priorizar estar com Cristo, porque Sim. se você levanta de manhã e sai viver, você às vezes se atropela, né, na situação. Mas quando você levanta, às vezes senta na cama e faz uma oração simples, né? Senhor, me acompanha, Senhor, esteja comigo. Pai, onde eu for, vai à minha frente. Às vezes são pequenas mudanças, hábitos que nós temos que vai fazer a diferença. Agora, você no dia a imagina dia. você levantar de manhã, olhar lá para Alexa ou então para o computador e falar assim, ora por mim. Ai, misericórdia. Não vai demorar. Não vai demorar. Não, então, eu vejo que isso é um grande perigo. Tem que haver um limite. A tecnologia vai continuar crescendo? Vai. É dom de Deus, é dom de Deus. Mas nós temos que aprender a usá-la, né? Porque hoje está difícil. Nós vemos situações que o maior problema é a falta de comunhão. É tirar as pessoas dessa integração da comunhão, do contato, do tato, do olfato, do cheiro, né? Sim. Já pensou? Daqui a pouco vai ter computador, manda o cheirinho dela para mim. Não, gente, Daqui a pouco não vai demorar. Então a gente está brincando, mas são coisas que fazendo o homem se tornar solitário. E Deus Sim. criou o homem para viver em família, em Em comunhão. família. Igreja. para se multiplicar, né? Então, aí, como é que faz? A gente está dando risada, mas a coisa é séria. Sim. Você já pensou, minha amiga? É um alerta, né? Um Apóstolo? alerta. né? Um alerta para que a gente, essa geração aqui, ó, a gente tem um pessoalzinho abençoado aí, mas a gente tem que se ligar, Não, né? tem que se Tá ligar. atento ao que está acontecendo ao nosso redor, dentro de casa, que nem lá em casa, apesar que já não tem mais criança, né? Mas assim, geralmente o celular não faz parte da mesa. Porque a mesa é um lugar onde você traz a presença. Porque É a que Deus, comunhão. na Bíblia, Deus ele coloca ali, né, a importância da mesa. Comunhão, intimidade. Né? A mesa é fator primordial. Hoje, um come na frente da televisão, outro do computador, outro do celular. É uma coisa assim, as pessoas não estão se apercebendo que a tecnologia está roubando a comunhão. E tá. E essa é a grande realidade. O diabo não quer, o diabo quer um homem solitário. É mais fácil de ser envolvido. É mais fácil ser derrotado. E as pessoas não estão se apercebendo nisso. E esse é o nosso grande problema do dia de hoje. Temos que orientar que a tecnologia foi dada por Deus, mas tem que ser bem usada. Porque tudo que é ferramenta, Deus deu o carro te leva para a igreja, te leva para uma competição, para um lazer, um passeio, mas o carro também mata, dependendo do jeito que você vai usá-lo. Sim. Então, a tecnologia, ela pode edificar, mas ela pode, acima de tudo, matar-te também. É um alerta muito importante, né? Para que, assim, não só a geração, né? A geração, ela vem na tecnologia, ela vem expandindo, né? E que nem a gente fala, a geração nova, ela, muito, muito cedo, né? Crianças, bebês já estão ali no celular e tal. E aí eles crescem
com uma mentalidade muito rápida de acompanhar. Exatamente. E aí eles não têm nem mais paciência com o idoso. Não. E aí como que fica toda essa situação dentro do evangelho, né? Como resgatar tudo isso para eles. E é aquilo que a gente está comentando aqui. A comunhão, estar em Cristo e não perder, né? Ou melhor, criar-se o hábito de orar. Eu costumo muito falar para eles, se você, para alguns jovens, né? Se você não consegue ainda ler a Bíblia, leia um versículo no dia. Medita nele, ora nele. Vai aos poucos. Vai aos poucos. É a experiência aos pouquinhos. Pra Mas você sabe, assim, é um fato que você falou interessante, né? Eu confesso, diante de Deus, eu preciso me atualizar um pouco mais. Eu sou meio devagar na questão, mas eu já dei muito fora, Márcio. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, porque se bater o dedo ali, a mensagem foi, não volta mais. É que nem um saco de pena. Você falou uma coisa, meu amigo, você pode tentar juntar, mas sempre sobra uma. Eu já tive situações, e a minha esposa sabe, a minha esposa que lida muito com isso. Eu fiz um certo exame médico após uma cirurgia, né, uma cirurgia séria, e esse exame, primeiro, você não é médico, então para que você vai ler resultado? Mas a curiosidade. O ser humano, é por isso que eu falo, o ser humano tem que ser tratado mesmo. Eu li lá o resultado, era de 0 a 400 mil, deu 4 mil. E eu peguei e falei, tem uma médica amiga minha, que eu considero e que me operou, e eu mandei mensagem para ela, doutora Sandra, por gentileza, quando tiver um tempinho, você dá uma olhada nesse exame para mim? E fiquei lá lavando a louça, né? Em casa, tranquilo. Minha esposa tinha saído. Daqui a pouco o telefone parou de ligar. Falei, meu, que tanta ligação. Pessoas, e a minha esposa brava. Carlos, para que você mandou esse exame? Falei, para a doutora Sandra. Não, você mandou para o mundo inteiro. Não. Tinha colocado no Facebook. Facebook, meu filho. Então, tecnologia para criança e Teclou jovem, errado. eles têm o dedinho preparado. Você nem acompanha. A na hora gente que eles tão aperta o mexendo. dedo e vai para outro lugar. É. Né? Então é uma coisa que é muito rápido também. Por isso que eu digo a rapidez. Porque você apertou ali e não voltou mais. Quando eu vi, o mundo inteiro estava sabendo do exame. E a turma, o que aconteceu? Por que você está mandando exame para mim? O que é isso? Então, é a questão também da rapidez. A mente dessas crianças, mas por um lado, eles têm uma mente avançada para acompanhar esse, mas por outro lado, eles estão perdendo muita coisa. Então, mas Tem. na vida, assim, que nem... O jovem não faz mais, não multiplica mais, não faz mais soma. Então, quando o senhor, que nem... Se a gente for contar que nem contamos no episódio lá do podcast, houve um processo, Sim, um sim. período, né, sobre a igreja e tudo mais na vida do Senhor. Aí hoje o que acontece? Quando eles chegam na fase adulta, vamos colocar assim, né? Que eles começam aí depois dos 18 anos, 20 anos, aí eles começam a passar por processos, né? Sim, que sim. é até natural, vamos Sim, colocar. faz parte da vida, né? Ciclo da vida. Sim, aí assim eles não suportam mais. Né? Porque o não tem processo. alicerce, não tem. Mas aí é que tá, quando eles se identificarem e entenderem que são filhos, entenderem que o processo é para um objetivo maior do que eles vivem, né? Que eles acham ali, então porque eles querem respostas automáticas na vida pessoal. É que nem a gente comentou. Você nasce, você vai andar, você vai falar, você vai sair das fraldas, tem um processo. Só que é um processo onde o teu corpo ele tá em adaptação para tudo aquilo. Transição, Mas quando você chega na fase adulta, parece que é que nem o Du falou, comprar um carro, ela já comprou, eu não comprei. Mas ele tem, eu não tenho. Então, assim, não é igual o Instagram que você muda de tela. E aí é onde tá vindo muito medo, ansiedade. E aí a gente vê Cobrança. Cobrança. Porque eu vejo aquele, eu quero ser igual e às vezes não tenho. Tá entendendo? Essa, eu quero me comparar. É a questão da beleza, do Photoshop, da pessoa que adquire tudo. Mas, então, tá roubando a tua identidade. Porque tem pessoas que não sabem o que é. Tem pessoas que não têm um nome fictício lá no coisa, outro no outro nome. Aí você vai falar, mas quem é você mesmo? E não é isso. Deus te deu uma natureza. Deus foi tão perfeito, olha, que Deus criou milhões e milhões de pessoas. E nenhuma tem é igual um Mesma digital. Cada um tem a sua identidade. Nenhum tem a própria identidade. Cada um tem a sua identidade. E o que essa tecnologia quer? Quer roubar a tua identidade. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. É igual o que a Márcia falou, né? Esse tipo de comparação. Hoje em dia, são poucos que vê, você conseguiu o carro, parabéns, que Deus abençoe. Que venha mais um melhor do que ele. A pessoa quer ter um melhor que o teu. Mas a pessoa, não, eu quero ter um desse, só que melhor do que ele, pra esfregar Mas na aí cara. entrou espiritual. Aí entrou o quê? A inveja. Tá vendo uma ferramenta também induz ao lado do espírito? É que você falou,
Pô, a pessoa não quer ficar por baixo, ela quer se comparar, eu quero ter o melhor. Aí entrou o que? Inveja. Ou então, o meu tem que ser melhor que o teu. Então, se nós não tomarmos cuidado, a tecnologia nos leva a esse tipo de deslize espiritual. Sim. E é um perigo muito grande. Porque hoje as pessoas se autocomparam. Eu vejo crianças, né? Que se veste que nem, né, tá vendo lá artista, tal. Desculpa, às vezes a roupinha não é nem tão bonita, mas porque tá na televisão, a pessoa faz. Tá na mídia, tá A na mídia. moda. Então aquilo ali, a mídia, ela te, como se fala, ela impulsiona muito, ela te induz a viver daquele jeito. Ela quer tirar você da tua natureza para ver aquilo que eles estão Ela passando. acaba roubando a Roubando. identidade de Cristo cada em E aí, você. se você não Verdade. acompanha, você é chamado de quadrado, Quadrado. chatinho. Exatamente. Aí a pessoa fica lá, pô, eu sou quadrado, chatinho. Não, isso tem que, por isso que é muito importante a leitura da palavra. Você se identificar com aquilo que Cristo te chamou para Sim. ser. Não, porque assim, é que nem o apóstolo falou, cada um faz parte do corpo. E o corpo ele é formado de mãos, pés. Sim. E quando você faz parte de tudo Cada um isso, tem a sua função. você tem a sua função, sua identidade no meio do corpo. E aí a principal forma é se aceitar, né? Entender que você também é escolhido e chamado para algo. Agora, qual é o algo? O algo é no tempo de Deus. O importante é você estar no Evangelho, você buscar isso e conseguir lidar com as ferramentas. Márcio, imagina bem que a fé é um firme fundamento daquele que não se vê, mas daquele que se espera. Existem igrejas, tem igrejas hoje que estão vivendo a inteligência artificial. Não tem mais um púlpito. Como se fosse um computador, a pessoa vai lá, consulta e aquilo responde. Gente, que tipo de comunhão que nós estamos tendo? O que se Deus... Você vai ter muito conhecimento, mas não vai ter a prática. E é por isso que está tendo muito... E é um conhecimento, desculpa, científico, tecnológico, mas foge totalmente da Bíblia. Porque a própria Bíblia diz assim, que tem coisas que Deus revela aos seus pequeninos. E tem coisas que são mistérios de Deus. E o povo quer entender mistério, coisa que não adianta. Eu acho que com toda a tecnologia, por mais que avance, ninguém vai definir quem é Deus. Como ele disse para Moisés, eu sou o que sou. E pronto. Glória a Deus. É isso aí. Coisa linda, a gente tem que aprender a viver o Evangelho, né? De uma forma simples e verdadeira. Exatamente. Para que a gente não caia nessas ciladas, né? Então, assim, tá sempre orando, buscando a presença de Deus, ter comunhão, viver algo que parece... às vezes as pessoas, elas colocam num pedestal as coisas, né? Como se... E na verdade não, é simples, né? Se Deus ele descia ali no Éden para conversar com Adão, ele vem conversar com a gente hoje. Né? E é isso que o inimigo quer roubar de você. Essa comunhão, né? Porque daqui a pouco você está em casa, está ali só vendo tal. Qualquer pergunta responde com facilidade. Ao contrário, você orar a Deus, Senhor, por que isso? Me mostra. Me direciona. Me direciona, me guia, né? Hoje as pessoas, desculpa, estão consultando a Deus na mente como se fosse um oráculo, né? Um adivinho. Aperta aqui, Deus responde, eu vou fazer. E não é bem assim, né? Não é. A gente tem que se firmar em Cristo mesmo, trazer Ele para perto, porque assim, é aquilo que o apóstolo falou, não tem como te dar um presente, é diferente de eu te mandar algo virtual. Não. Você dando um presente, você está vendo como a pessoa está reagindo, o emocional, a alegria, a felicidade, né? Um abraço, gente. Um abraço. Como que eu vou abraçar com esse monte aí, com aquela coisinha lá? Um abraço é uma coisa muito íntima. Uma coisa oração pelo próximo. Às vezes um aperto de mão muda o dia da pessoa. Então como que eu vou mandar uma coisa... E outra coisa, é tão automática, às vezes você manda a mesma mensagem para 500 pessoas. Uma coisa falsa, é falsa. É verdade. Eu te amo, que ama nada, é mentira. O presente você tem o cuidado Exatamente, de comprar, de laborear, de saber se vai agradar, né? Ver se combina, se não combina. Então, assim, tem todo um processo, até mesmo mental, porque você está trabalhando a sua mente em prol daquilo. E agora, a gente está falando muito sobre isso para que a gente tenha esse cuidado, né? Exatamente. De não deixar o inimigo entrar e nos roubar o que é mais precioso, exatamente, né? Que é o que Deus nos dá, essa comunhão. Então, assim, você que está aí ouvindo, tome esse cuidado, venha para perto de Cristo, vem para um culto, vem conhecer, vem converse dar um mais abraço, com seus amigos, abrace mais, ame mais, né? Se toque mais no bom sentido. Sim. Porque é a grande realidade, nós vamos perder essas coisas.
Isso é que o mundo e o inimigo quer. É. Te deixar não é viver em comunhão, é viver solitário. Por isso que tem muita depressão, Sim. muita síndrome de pânico. Porque o homem está deixando de viver em comunhão. A Essa comunhão de distância. Cristo, a comunhão com os irmãos, com a família. É. É isso A aí. gente vai para a história ali de José. José foi lançado no poço, né? Exatamente. E ali dentro daquele poço parecia o fim. Sim, Só que não era o fim, era o começo dos planos de Deus, um né? processo. Era um processo. E aí quando a gente se sente no fundo do poço, às vezes a gente não acha saída. Mas para a gente achar saída, a gente tem que olhar para o Evangelho. É. Porque ele vai nos resgatar. E é interessante que não é resgatar para a gente ter status. Porque a história de José a gente conhece, que ele chega no palácio. E não é sobre o status, sobre ter coisas ou viver num palácio, viver em riqueza. É sobre o propósito. Que aquele propósito de José era salvar uma nação, né? Tirou ali o pessoal da fome. Então, quer dizer, há sempre algo a mais daquilo que a gente Tudo possa tem entender. um propósito. Tudo tem um propósito. Então, a gente tem Ao que contrário entender. que você vive hoje, é uma vida fictícia, né? Você demonstra, como você está bem, você manda aquele monte de sorrisinho. Você não está bem. É. Você está É. fingindo. Tá fingindo. Ao contrário de um relacionamento pessoal, a pessoa só de olhar para você sabe. A pessoa que te Verdade. conhece tem comunhão. Fala, o que está acontecendo? Então, isso está roubando as afeições, os sentimentos. As pessoas estão se tornando fingidas. É. E essa é a realidade. Deus quer que você seja o que você é. O que Deus sabe que você é. Eu sei quem você é. Eu te conheço. Eu conheço o teu sentar, o teu deitar, o teu levantar. Essa é a realidade. E a tecnologia hoje está roubando isso. E muitas pessoas estão deixando se levar por isso aí. Né? Infelizmente se deixam levar por isso. Não é isso que Deus tem para você. Amém. Deus te amou, Ele quer um relacionamento pessoal. Sabe? Ele quer diálogo, ele quer te ouvir, quer te conversar. A minha esposa teve uma experiência muito interessante, que ela era nova convertida, ela trabalhava num shopping, como qualquer trabalho, tinha os seus prós, os seus contras, e passou um dia difícil e tal. Era tarde da noite, final de ano, sai do shopping 11h30, meia-noite, perigo nos pontos, sozinha. E ela começou a chorar, tinha passado um processo, era nova convertida, e ela olhou para o céu, esperando nós, e falou, Deus, o Senhor não me entende, o Senhor não chora, o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor não chora, o Senhor não consegue me entender. E quando ela chegou em casa, tomou um banho, foi se deitar, abriu a Bíblia aleatoriamente, caiu lá em João. E Jesus estava escrito assim, e vendo os judeus que choravam com Marta e Maria, Jesus também chorou. Então é isso, existe um Deus que sente os teus Aleluia. sentimentos. É diferente de uma tecnologia. É. A gente não está sozinha, né? Não, o irmão pode ter as lágrimas, mas não sabe o que está passando. Mas o teu Deus, ele te conhece. Então, tecnologia é bom, é de Deus, mas cuidado, também pode ser uma ferramenta do inimigo para te roubar da comunhão da família, dos pais, dos amigos e da igreja, principalmente de Deus. Amém. Coisa linda, né? Deus, ele responde, Amém. né? Na angústia, quando a gente conversa, porque a sua esposa, ela se direcionou a Deus, né? Sim, sim. Ela não foi assim, murmurar, reclamar, Não, falar pros não, outros, não. falar, ai, Deus não tá nem aí Não, comigo, não, né? não, não. Muito pelo contrário, ela sabia quem era Deus e ela questionou a Deus. E Deus respondeu ela na palavra. Coisa linda. Não, é demais. Esse Deus, assim, ele é cuidadoso, ele é zeloso por nossas vidas, É né? verdade. E ele cuida. Então, assim, que você possa, né, ser cuidado por esse Deus, Exatamente. que você possa buscar em Deus. Sim. A tecnologia está aí para nos auxiliar, nos ajudar, mas ela não pode ser primeiro, né? Primeiro Não, é o Senhor, né? Dominar. Não, não deixamos pode bem claro, dominar. não somos contra a tecnologia. Porque também é dar a promessa de Deus, é o cumprimento. A tecnologia se multiplica, a ciência também. Então nós vamos viver coisas ainda que nós nem sonhávamos. nem imagina, né? Mas a grande realidade é a seguinte, o cristão, o homem de Deus, tem que saber viver isso tudo com dosagem. Tudo é com limite, né? Então nós temos que aprender. Agora, a primeira coisa, não se esqueça do que Deus diz. Buscai o Senhor de todo entendimento, toda a tua força, de todo o teu coração. E as demais coisas serão 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 acrescentadas. acrescentadas. Não pode ter certeza. Quando é a somatória de tudo isso, tudo vem para o benefício e o crescimento do homem. Glória Né? a Deus. Em nome de Jesus. Coisa linda, né? É bom aprender, né? A gente conversa aqui com o nosso apóstolo e a gente vai abrindo um leque. Eu espero que para vocês aí também, Deus tenha ministrando, porque a gente conversa um pouco, né? Vai aprendendo com o outro, né? Mas eu trabalho a área do Senhor, né? O Espírito Santo que habita em nós vai se movendo, vai abrindo nosso intelecto para que a gente aprenda mais, para que a gente tenha mais comunhão, viva mais
junto, perto um do outro, como o apóstolo disse, para a gente estar aprendendo cada vez mais, né? Ô, Márcia, aproveitando, tu falando, nós que já estamos no segundo programa, né? Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado. Aceitamos crítica também, porque crítica né? Construtiva. Agora, você que está vendo aí, mande qual texto, pastor, vamos falar sobre esse assunto, vamos falar, porque aqui não é só um estudo bíblico, né? Aqui é um bate-papo. Então, ó, vamos falar sobre isso na atualidade, né? com a experiência. Vamos bater um papo aqui, dê sugestões, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Porque assim, cada tema, você vê que aparece experiências, Experiências. né? Que nem ele Particular, Testemunhos. pessoal, testemunhos da igreja, a própria palavra em si. E tudo nós vamos levar ao conhecimento da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Amém, glória a Deus por isso. Amém. Eu espero que você que nos ouviu aí, que tenha acompanhado, isso tenha edificado mais a tua fé, te direcionado mais a buscar a Cristo, a orar, a ler mais a palavra, porque o nosso intuito é esse, é trazer você para perto do Evangelho, para que você viva o sobrenatural de Deus, porque em meio a todo o processo, Deus tem vitória, Deus tem algo a mais para trazer para você, para sua vida, para sua família. Então não desanime, fique firme nas promessas do Senhor, porque ela vai se cumprir. É isso aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome Vamos de Jesus orar, né? Cristo. Vamos fazer uma Vamos orar. oração. Amém. Glória a Deus, apóstolo. Deus eterno. Sim, Deus, em nome de Nós Jesus. sabemos que a tecnologia é a multiplicação da ciência, a dádiva das tuas promessas. Mas permitas, Pai, que o homem, criatura tua, venha ter, Senhor, conhecimento, para que venha entender, ó Deus, que acima de tudo, acima de todo conhecimento científico, o teu Espírito é aquele